Olá, olá, muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda a mais uma live que vai tratar sobre endividamento, finanças pessoais. Nós temos uma live hoje intitulada O Fundo do Poço, lições de Deus para você sair do endividamento. Espero que vocês possam aproveitar. Peço desculpas desde já aí pelo delay no acesso à live, tive um problema técnico, mas graças a Deus já foi resolvido e vamos começar. Você que está se conectando agora, muito boa noite a todos e a todas. Peço desculpas pelo atraso, mais uma vez, tive um probleminha técnico, mas que já foi resolvido. E, como de costume, eu sempre peço para aqueles que estão entrando agora, já pega aí o aviãozinho, envia para os amigos, amigas, família, convida todo mundo para acessar, que a gente já vai começar em 3 minutinhos. Boa noite, Dai, boa noite, Rosana, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, você que está chegando agora, seja bem-vindos a mais uma live, a live intitulada Lições, O Fundo do Poço, lições de Deus para sairmos das dívidas. Espero que vocês aproveitem. Já vou pedindo a vocês que chamem, os amigos, amigas para mais um bate-papo bem interessante, e que vai te ensinar a começar a planejar o processo de saída do endividamento e uma boa gestão financeira das suas finanças pessoais. Bom, boa noite Alice, seja bem-vinda. Vamos dar início ao nosso bate-papo, né? É muito comum a gente, quando estamos a falar, de endividamento, estarmos diante de algumas questões que muitas vezes nos traz muitas preocupações, né? Principalmente quando a gente fala de recursos financeiros com os quais nós contamos para poder administrar a nossa vida, as nossas finanças, administrar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos gastos, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nesse ambiente escuro que eu estou dando o título de fundo do poço, como sair efetivamente desse endividamento. E isso é muito interessante porque o fundo do poço ele pode vir de diversas formas. Quando a gente fala de endividamento, o fundo do poço ele vem sobretudo por um conjunto de decisões, padrões de comportamentos que nós temos, reproduzimos e nós não percebemos, que faz com que, de forma transferindo para vocês assim de forma em metáfora, que a gente cave para baixo o tempo inteiro e a gente só consiga parar de cavar quando de fato nós nos deparamos, com esse solo, e esse solo ele começa a ficar um pouco mais endurecido, que eu estou chamando aqui do fundo do poço. E por que sair do fundo do poço é difícil? Porque quando a gente está no fundo do poço das dívidas, nós encontramos, primeiro, um espaço vazio, escuro, e segundo, porque nós ficamos com a cabeça muito voltada para o problema e, portanto, olhando este problema como algo que nós não conseguimos vencer e esquecemos de enfrentar, de vencer com as soluções, e as soluções muitas vezes estão
para cima, né? Então, quando a gente está cheio de problemas, quando a gente está passando por dificuldades financeiras, nós temos a tendência de ficar querendo cavar um pouco mais, porque a gente já não tem mais controle das nossas emoções, a gente começa a tomar decisões pautadas em sentimentos, desejos ou até desespero, e consequentemente isso vai levando a gente para um buraco cada vez maior. O que a gente não sabia até esta live é que essas repetições, né, de padrões, de dificuldades, elas têm soluções, né? E as soluções, elas estão exatamente no ensinamento de Deus, que é o que eu vou tentar passar para vocês na live de hoje. Primeiro porque, para a gente compreender o fundo do poço como algo que é importante, tal como né, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito para as nossas vidas, é que o fundo do poço é como se fosse uma trava. Dali para baixo você não passa mais. E agora você tem que começar a desenvolver um conjunto de estratégias para que você possa sair desse poço. O problema é que muitas vezes esse poço ele não tem degraus, ele está vazio, não tem água para que com a força da água a gente possa ser projetado para cima. E ali você se encontra com você mesmo, né? Com sua versão que te levou àquele local. E a Bíblia, ela é na verdade um caminho extenso de conhecimento das finanças pessoais. Primeiro porque tá ali todo e qualquer ensinamento que Deus nos deu, seja para qualquer área das nossas vidas, seja ela a área financeira, seja ela a área pessoal, a área familiar, a área sentimental, a área das emoções, a área das profissões, dos dons, dos talentos, mas principalmente a base de tudo, que são os princípios. E a gente vai aprender, por exemplo, que principalmente quando a gente vai falar de finanças pessoais, a discussão de endividamento, ela nasce a partir de descumprimentos de princípios esses que são princípios basilares, que fazem com que a gente tenha dificuldades quando a gente enfrenta o endividamento. Segundo, porque nós temos um conjunto de crenças que são desenvolvidas ao longo da nossa vida, enquanto criança, e que essas crenças, essas verdades, elas vão criando paradigmas, padrões, e esses padrões eles são repetidos de forma sistemática, e muitas vezes a gente só percebe que chegou no fundo do poço porque a gente não consegue mais cavar. E isso é bem interessante, porque quando a gente vai falar de endividamento, quando a gente vai falar de ensinamentos de Deus, a Bíblia, né, nos ensina, Deus nos mostrou por diversas vezes que José, Jeremias e outros, né, todos eles tiveram em alguns momentos no fundo do poço. Uns conseguiram sair do fundo do poço. O próprio Daniel, né, quando foi lançado lá no seu poço, né, de forma metaforicamente falando aqui, todos eles usaram de estratégias que foram levadas por Deus para a vida deles, né? Seja através da oração, seja através dos sonhos, seja através da graça. E é bem interessante quando a gente começa a falar de endividamento, porque mais de 70% da população brasileira hoje estão endividadas, seja em qualquer dos níveis do endividamento. Só que a maioria dessas pessoas, elas vão continuar endividadas porque elas não entendem que existem princípios por trás que precisam ser reorganizados, que existem premissas espirituais que precisam ser atendidas para que não só você consiga sair, como também você não consiga voltar para aquele espaço. E isso é interessante, particularmente porque em se tratando de fundo de poço, né, a gente muitas vezes está tão na ferida que a gente só consegue enxergar problemas relacionados à incapacidade, não conseguimos enxergar oportunidades de melhorias e também não conseguimos desenvolver, né, sabedoria suficiente para
criar soluções. E nesse momento eu queria fazer a seguinte reflexão, né? Esse poço que muitos se encontram hoje, né? Digam para mim aí no comentário, quem aqui, né, por algum momento, em alguma situação da sua vida, já se encontrou, né, nessa condição de estar tão endividado que não consegue sair daquela situação e só consegue enxergar de forma sistematicamente que não há saída para a vida, né? Quem aqui, por exemplo, está vivendo exatamente o fundo do poço, que poderia dizer, como que vocês enxergam o fundo do poço? O fundo do poço, quando é falado para vocês, é um espaço ruim que você não se sente bem? É um espaço em que você pode de repente estar enxergando uma oportunidade para que você venha a desenvolver as mudanças que você precisa? Ou é algo que você já colocou na sua rotina como que você vai passar por aquele espaço e aquele espaço faz parte da sua vida? Penso eu que a maioria aqui não considera o fundo do poço um espaço de passeio ou até de vida, né? Ninguém quer viver dentro do fundo do poço. E quando eu começo a trazer essas reflexões, é para dizer para vocês que nós costumamos a entrar em processos de endividamento que nos leva ao chamado fundo do poço, porque nós temos padrões de decisões os quais nós não temos capacidade de discernir se são os melhores padrões, e isso consequentemente faz com que a gente desenvolva um conjunto de mecanismos que para um determinado momento faz com que a gente entenda que aquilo é importante. Por exemplo, antecipação de sonhos. É comum quem antecipa muito os seus sonhos adentrar no fundo do poço. Por quê? Porque a antecipação de sonhos traz consigo processos de ansiedade. Pessoas em processos de ansiedade tendem a tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque elas normalmente não consideram um conjunto de aspectos, dentre os quais a questão de risco, consideram a necessidade de tomar as decisões para se sentir pertencente a determinados espaços ou até mesmo para validar algum tipo de sentimento para as pessoas, e também há questões relacionadas à dificuldade de compreender os seus sentimentos e as suas emoções, né? Então é comum, por exemplo, pessoas que brigar a vida inteira para ter um crescimento profissional, crescimento na renda, crescimento das oportunidades de negócio, de faturamento, e todas as vezes que ela alcança aquele resultado, aquele faturamento, aquela renda complementar, ela continua voltando para o mesmo espaço de origem, né? O que eu estou chamando aqui de fundo do poço, por exemplo. Mas, afinal de contas, né? O que é que gera todo esse desconforto? A primeira questão é que nós somos acostumados dentro de uma sociedade onde as pessoas elas são estimuladas a consumir, e essas pessoas elas são ensinadas que consumir é bom e que ganhar dinheiro é bom para justamente bancar todo o processo de consumo, né, de desejo que foi despertado em algum momento da nossa vida e que ficou reprimido porque em determinados momentos a gente não tinha as condições necessárias para alcançar determinados recursos, sejam eles financeiros, sejam eles materiais. E aqueles desejos eles são trabalhados pela sociedade, pela questão mercadológica o tempo inteiro. Normalmente, essas pessoas elas tendem a ter dificuldades em administrar os seus sonhos. Por quê? Porque nós vivemos não só em uma sociedade consumista, como em uma sociedade onde há uma necessidade de prestar contas das pessoas do que nós somos capazes de ter, do que nós somos capazes de desenvolver, da necessidade de se sentir pertencente a alguns meios, a alguns grupos para os quais a gente quer mostrar que a gente também pode, e aquilo vai gerando uma confusão onde as pessoas acham que crescer financeiramente é igual a realizar o sonho no momento que ela quer e não no momento que é planejado para ser desenvolvido. E isso
nos leva a desenvolver algumas questões que confundem a mente das pessoas e as tornam muito endividadas, como por exemplo, achar que o cheque especial é uma extensão da sua renda, achar que o cartão de crédito é uma extensão da renda, achar que o empréstimo é uma possibilidade de conquistar algo para o qual ela sequer levou tempo para planejar, mas porque ela começou a trabalhar, porque ela começou a ter dinheiro, ela acha que pode comprar. Esses são alguns dos exemplos, por exemplo, que nos faz a tomar decisões repetidas vezes erradas e nos levar para determinados espaços que eu estou chamando de fundo do poço. Isso é interessante, por exemplo, porque se fosse conselhos gratuitos que fossem bem absorvidos pelas pessoas, como é a Bíblia, talvez os 70% mais endividados seriam os que mais aguardariam recursos. Porque veja o que aqui diz Romanos 13:8, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E por que eu estou trazendo essa passagem aqui como uma passagem inicial, né? Nós tendemos a colocar valor em coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Isso é, de certo modo, um gatilho bem interessante de se analisar. Por quê? Porque quando você coloca, deposita suas emoções, né, os seus desejos nos bens materiais, e você tem um componente, né, da sociedade, do mercado trabalhando o tempo inteiro essas emoções, você não desenvolve habilidades o suficiente para entender que você está dentro de um processo que está sendo desenvolvido de fora para dentro e, consequentemente, está te levando para uma rede de consumo que você só percebe que está já, digamos assim, seduzido a entrar em um processo de fundo do poço quando você já não tem mais dinheiro. E isso é interessante também porque a gente criou nesse espaço a normalização do endividamento, né? Porque se fôssemos analisar simples e puramente a questão do endividamento, juros como uma palavrinha-chave, veja, nós não temos medo dos juros. Por quê? Porque nós acreditamos que comprar o que desejamos ou antecipar o sonho de ter a casa própria ou do teu carro é mais importante para amaciar os nossos sentimentos do que o medo de, por exemplo, você eventualmente perder o emprego e não ter como pagar aquilo ou até perder o bem. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que financia, e eu já passei também por essa fase, né? Já tive essa experiência, um apartamento por 30 anos. Ela está tão encantada em realizar o bem que ela não percebe que ela não tem o bem ainda, né? Ela tem a posse, ela não tem a propriedade. Que se ela atrasar 3 meses, aquele bem muito provavelmente vai voltar para o banco, porque ele tem o poder de, né, tomar, já que ele vai estar alienado. Ela não percebe que aquele período em que ela está pagando, na verdade, ela está pagando para morar, porque boa parte do valor que ela está pagando, talvez 90%, são juros da dívida e não é o principal. Ela também não percebe que ela, na verdade, está sendo meramente um inquilino de um bem que é de um banco, para o qual você gasta manutenção, reforma, tem a obrigação de manter os tributos em dias como o IPTU, sob pena de você perder o bem para a quitação de dívida. E o que é que eu estou querendo dizer? É que o fundo do poço, apesar da palavrinha às vezes assustar, ele nada mais é do que as nossas escolhas quando nós desejamos comprar, gastar para satisfazer a vontade alheia ou para satisfazer um desejo momentâneo da nossa vida. Todo e qualquer processo de construção, todo e qualquer processo de evolução no campo das finanças passa necessariamente primeiro em você conhecer os seus valores, os seus princípios e onde você está depositando os seus princípios. Veja, se você trabalha, né, 8 horas por dia, 40 ou 44 horas por semana, 220 horas no mês, e depois você divide o valor que você recebeu por hora e chega à conclusão, vamos imaginar que o valor por hora é R$40, e você sai à rua
e de repente chega no shopping e olha lá um sanduíche bem gostoso da McDonald's que custa R$ 45. Faça uma analogia. A sua hora de trabalho, que você levou o mês inteiro trabalhando, vale um sanduíche da McDonald's ou da Bob's, enfim, de qualquer outro? Talvez naquele momento você entenda que sim. Mas ali você está falando no momento de querer comprar. Agora, se eu te falar quantos meses você trabalhou e separou uma hora do seu trabalho para que você pudesse ir até o McDonald's naquele dia comprar o sanduíche, sem ter a preocupação de estar consumindo parte do recurso que você gerou no mês e que pode estar sendo usado para uma poupança, para um investimento. Então, o primeiro princípio que eu quero dizer que uma pessoa que normalmente está ou vai entrar no fundo do poço descumpre é o princípio do planejamento. Eu falei o sanduíche, mas sabemos que boa parte das pessoas aqui, elas nem sequer planejam comprar as compras do mês. Porque quando entra o mês, ela olha o que tem e o que não tem no armário, não anota, vai direto para o mercado. Ela sequer consegue fazer a estimativa ou registrar tudo que ela gasta com alimentação no mês e compara com o que ela gastaria se ela produzisse a própria refeição. E não é, pessoinhas, as decisões de vultos grandes, como financiamento, como de um carro, de um apartamento, que leva as pessoas para o fundo do poço. O que leva as pessoas para o fundo do poço é um conjunto de decisões pequenas que repetidas vezes vão provocar um impacto muito grande. Porque se você não consegue perceber se o valor da sua hora trabalhada, e aqui entenda agora valor, benefício ou a valorização que você dá àquilo que você ganhou pelo tempo dedicado ao trabalho e não o preço, é maior do que um sanduíche da McDonald's que você poderia talvez substituir por um saco de pão integral, um pacotezinho de queijo, outro de presunto e fazer várias vezes em casa colocando uma rodela de tomate e outras coisas. Se você não entender que as coisas têm valor, que sua hora de trabalho tem valor, se você não entender os princípios que estão por trás das suas decisões, você muito provavelmente já está a caminho do fundo do poço. Por quê? Porque o fundo do poço ele é gerado por um conjunto de decisões. Você já ouviu falar naquele ditado, né, que quando a gente cai do chão não passa, desde que a gente não bata a cabeça, né, e não tem algo pior, porque se algo pior acontecer, você vai para debaixo, né, da terra. O fundo do poço é a mesma coisa. A diferença é que quando você gera um estrago muito grande, em horas, você vai levar meses, anos e talvez muitos anos para você voltar a sair do fundo do poço. E o que acontece muitas vezes é quando a gente está no fundo do poço, a gente não consegue compreender o processo reverso de saída do fundo do poço. Por quê? Porque, como eu falei, foram um conjunto de decisões erradas que nos levaram ao resultado final. E isso é interessante porque, por exemplo, veja, eu dei o exemplo aqui de que a gente não tem medo de tomar juros, mas a gente, quando nós vamos comprar algo, a gente também não tem medo de que haja um evento extremo, haja algo inesperado que aconteça que possa inutilizar a nossa capacidade de trabalho, né? E por que a gente toma muito essas decisões? Veja o que diz Provérbios 22, de 26 a 27, né? Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Veja, nós não temos medo de perder a cama em que nós dormimos, porque nós acreditamos que vale mais viver o hoje do que se planejar para o amanhã. E isso as pessoas confundem muito. A antecipação de sonhos traz consigo um conjunto de aflições, um conjunto de escravidão do trabalho que você começa agora a ter que trabalhar o tempo inteiro para gerar dinheiro porque você precisa bancar o seu sonho hoje. Quando
de forma inteligente você poderia trabalhar, guardar os seus recursos e no momento exato em que você acumulou recurso suficiente, realizar o seu sonho da mesma forma que você esperava, só que no tempo certo. E aí, qual o segundo princípio que as pessoas que entram no fundo do poço, eles descumprem? O princípio da semeadura e da colheita. Se você subir num pé de árvore fora da estação devida para fazer a colheita de uma goiaba, você vai encontrar? Não. Se você chegar lá numa roça de melancia e não for no tempo devido, você vai achar melancia? Não. Agora eu vou voltar um pouquinho antes. Se você não fez a cova na terra, se você não colocou a semente, se você não cobriu e não irrigou, você nunca vai ter a colheita. Então como é que da noite para o dia você acordou com a vontade de comprar uma casa, comprar um carro, de comprar aquela roupa que custa o olho da cara, e você acha que é naquele dia que tem que ir lá e fazer? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas confundem desejo, querer, com necessidade e acha que tudo que deseja é necessário. Não preciso aqui, provocar vocês, mas muito provavelmente muitas das pessoas que estão nessa live aqui tem um conjunto de roupas, um conjunto de pares de sapatos, de sandálias que talvez nunca tenha usado, mas que comprou porque estava com vontade de comprar. Regra número 3, nunca compre quando você estiver com vontade de consumir algo. É exatamente naquele momento que suas emoções estão trabalhadas para pagar o valor que for necessário para você levar para casa aquele bem que você muito deseja. Qual é a melhor estratégia, André? Não compre quando tiver com vontade, compre quando você tiver necessidade. E se houver uma necessidade de substituição de bens, então se planeje antecipadamente para que você possa efetivamente fazer uma compra, digamos assim, racional. Uma compra que vai verdadeiramente te ajudar a atender a sua necessidade. E aí então, a primeira questão que a gente tem que entender para não entrar no fundo do poço ou compreender se estiver dentro do poço é que, estando dentro ou não estando dentro, não compre aquilo que você deseja no tempo que você deseja. Se você fizer isso, você está começando a iniciar um processo para um fundo, e esse fundo pode talvez não ter fundo, ou seja, entrar em um processo de poço sem fundo, e quando você descobrir, esse fundo ele nem existe. Não vai existir mais recurso e você vai passar muito tempo para entender o que é que aconteceu. E por que eu falo do planejamento em absolutamente tudo, Lucas 14, 28 e 30 já diz, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aí o que nós fazemos normalmente? Quem de nós querendo comprar casa, apartamento, moto, carro, a bicicleta, o computador, quando vai às compras não olha para ver se tem limite no cartão ou se a gente não tem crédito para comprar a si mesmo? Perceba, todo o mercado é trabalhado para dizer que você pode comprar porque você tem crédito. Gente, crédito não faz parte da sua renda. Crédito concedido por bancos através de cheque especial, cartão de crédito muito menos. Cartão de crédito é uma forma de pagar, Não é algo a mais que muitos às vezes consideram a extensão da renda. E aí, esses conceitos eles são trabalhados de forma errônea e fazem com que nós, no nosso negócio, na nossa casa, na nossa família, tomemos decisões precipitadas e antecipemos sonhos. Em boa parte das situações, e eu já me incluí nisso, já me enxerguei nisso, todas as vezes que nós desejamos melhorar as condições de renda, sabe quando é? Quando provavelmente você entrou em um processo de endividamento e você precisa ganhar mais para sustentar o seu desejo antecipado de sonho que você deveria projetar para frente. Mas por que então, André, nós não fazemos o processo inverso?
não tenho dívida, vou buscar sempre melhorar o meu desempenho, o meu crescimento profissional, porque ganhando mais eu vou acumular e um dia eu vou ter uma renda, um patrimônio suficiente para comprar o que eu quero. Porque nós vivemos em uma sociedade imediatista, em que as pessoas não querem planejar porque acham que são burocratas, né, processos burocráticos, em que as pessoas elas acham que precisa só viver hoje e quem planeja o futuro são pessoas que não sabem viver, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas invertem os valores das coisas e dá a entender que você tem que fazer tudo na hora que você deseja. E aí é que entra um processo equivocado que vai nos levar ao fundo do poço, que é exatamente o processo das emoções, né? Nós somos atingidos em cheio nas nossas emoções. As nossas emoções começam a nos comparar com pessoas que já alcançaram, que têm a mesma idade, que são mais novos, que alcançaram muito mais rápido. Só que vocês têm que entender que os terrenos têm fertilidades diferentes, que as pessoas têm vidas diferentes. E quando você olha para o lado querendo acelerar o seu carro, você pode ter um poste na frente e você bater, colidir com esse poste. Esse poste pode ser o seu fundo do poço. E o que é que nos ensina Deus a despeito do fundo do poço? A primeira questão é que a gente tem que entender que o sonho ele precisa ser sonhado de forma planejada. Por quê? Porque acontece também, né, de a gente sonhar o sonho de forma não planejada, surfar a onda dos outros, que vai nos levar direto para o fundo do poço. Ou muitas vezes pode acontecer também de a gente ser levado para o fundo do poço por influências alheias e só perceber quando estamos lá. Eu vou te dar um exemplo. Ou até mesmo por pessoas maldosas que vai ter interesse de te vender algo porque precisa bater a meta e não vai se preocupar com suas finanças. Pega o exemplo de José, né? José foi levado para o fundo do poço porque ele revelou aos seus irmãos o sonho em que ele seria o grande líder daquela família. E o que é que os irmãos dele fez? Esse cara é muito sonhador, né? Vamos dar ele aqui para, né, como escravo. Só que aí é que entra a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. O que nós não, e até aqui eu não falei, é que lá em Provérbios 21:20 nos diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Veja, José ele foi separado por Deus, estava tudo planejado, né? E ele foi para um processo em que todo o período de escassez que a família dele passaria, tá? Ele seria o grande governador responsável por alimentar toda aquela família, porque no período de grande fome, né, em que existia ali o momento em que José, né, foi levado para como escravo, né, na terra ali do Egito, por exemplo, ele tinha talentos e dons que já estavam separados por Deus para fazer o projeto de Deus acontecer, e principalmente só seria José, né, a pessoa adequada para estar naquela posição, porque José sabia poupar, né? O que é que aconteceu? De certo modo, José foi colocado, né, no poço. José tinha algo que agradava o próprio pai, né? Ele era muito... ele tinha uma estrela própria, tá? Ele incomodava os irmãos, né? Os irmãos, ele tinha uma certa inveja, né, por esse talento de José, né? A capacidade de já imaginar o que poderia acontecer no futuro.
e seus irmãos o vendem, né, ao Egito, local onde José se torna exatamente o governador, local onde em um período de extrema, né, fome, José consegue armazenar e guardar durante anos alimentos o suficiente para vender e para alimentar a sua família durante todo o período de escassez, de fome. E o que é que isso vem a nos ensinar, né? O que é que a história, digamos assim, de José... Por que a história de José aparece nessa conversa nossa sobre o fundo do poço e sobre o extremo endividamento? Primeiro porque o hábito de poupar, ele nasce, não é da necessidade, né, de só realizar sonhos. Nós não conseguimos dimensionar o que pode acontecer na nossa vida de forma não planejada. Então imagine, né, quando se tem lá uma grande escassez, né, de comida, aquilo foi previamente planejado, José já sabia? Não, mas ele tinha os talentos, as estratégias de gestão que fizeram com que ele armazenasse e tudo isso fosse usado em algum momento para que ele pudesse alimentar, para que ele ganhasse também notoriedade, né? E o que é que nós não fazemos que José fazia, né? Ter a capacidade de fazer a leitura de cenários. Por exemplo, nós somos induzidos a fazer compras na Black Friday. Nós somos induzidos a fazer compra na Black Friday, né? E aí, quando nós fazemos isso, nós somos induzidos pelo mercado a comprar naquele período porque a nós é entregue, né, o sonho de comprar o eletrônico, o eletroeletrônico, o celular, a TV, enfim, comprar roupa, comprar carro, comprar o que a gente quer, né? Veja o que eu estou querendo dizer. Nós começamos a sonhar que nós podemos exatamente naquele período comprar o que nós queremos porque os preços estarão acessíveis. Só que não é verdade. A grande diferença do que aconteceu com José e do que acontece conosco são três. O primeiro são os sonhos. Quando nós sonhamos algo pela materialidade da coisa. Quando nós sonhamos ter uma casa, ao invés da gente começar a planejar o sonho, que é, nossa, né, a casa, ela pode ser de 2 quartos, 3 quartos, ok, mas para eu ter uma casa de 2 quartos, 3 quartos, eu vou ter que investir mais ou menos uns 300 mil, tá, mas para investir 300 mil eu teria que guardar, vamos imaginar, 500 reais por mês durante 20 anos, porque isso vai gerar uma poupança de X reais e vai ser pelo menos 80. Nós não fazemos isso. Sabe o que nós fazemos? Nós começamos a sonhar, ótimo, eu vou no banco verificar se meu salário é suficiente para eu financiar a casa. Aí, essa renda que eu fiz aqui, já vou complementar, porque eu agora vou fazer um prestação de serviço. Não, agora eu vou conseguir agora prestar um serviço de consultoria. Não, agora eu vou fazer uma extra. Nós começamos a querer criar a situação para financiar naquele momento que nós estamos sonhando, para que o sonho se transforme em realidade. E aí é que vem uma coisa bem interessante, né? Todas as vezes que José falava do sonho, José, ele não, né, antecipava esse sonho. Ele falava de como seria esse sonho. José, ele não se deixava levar pelas emoções, porque imagine, né, se no sonho dele mostrava que todos os irmãos, né, estariam diante dele, ele poderia já se achar ali no direito, né, de orgulhoso, de arrogância, enfim, mas isso não aconteceu. Ele soube sonhar o sonho dele e, ao sonhar o sonho dele, soube também provar de algumas tentações sem que ele fosse
para o fundo do poço pelas próprias escolhas. O irmão dele levou ele para o fundo do poço. Depois que ele foi vendido como escravo, ele foi tentado pela esposa, por exemplo, de Potifar, diversas vezes. Ele foi tentado a partir do poder que ele tinha, se usufruir do que ele quisesse, e por isso ele foi tentado. Ele foi levado novamente, né, em um determinado momento para o poço por ser acusado, né, de ter, digamos assim, abusado da mulher sem ter feito aquilo, né? Só que ele esperou exatamente o momento exato para fazer uso de todo tipo de talento, estratégia, que ele passou anos sendo conduzido por Deus, mas também sendo planejado por ele, né? Isso é bem interessante, porque quando a gente fala de fundo do poço, a gente costuma usar muitas estratégias pessoais para querer sair do fundo do poço. E através da história de José, a primeira solução para a gente sair do fundo do poço é que nós precisamos sonhar o sonho de Deus para as nossas vidas. E por que eu falo isso? Porque o sonho de Deus, ele tem dia, horário, minuto, segundo, turno para acontecer. Veja que quando José foi acusado, né, de ter abusado da esposa de Potifar, o que é que aconteceu? A acusação foi tão profunda que José foi para a prisão. A prisão foi o segundo poço de José, né? Mas a Bíblia nos relata isso, né? José, ele tinha uma alma tão pura, né, que não só era inocente de qualquer crime, né, como também mostrou-se a altura da situação. Por quê? Porque ele, dentro do processo de prisão, ele impressionou quem dirigia a prisão. Ele foi colocado lá e a ele foi conferido o comando dos outros prisioneiros. E aí eu te pergunto, qual é a lição, qual é a liderança que você tem desenvolvido no seu fundo do poço? Qual é a estratégia que você tem buscado desenvolver no período em que esteve no fundo do poço? Porque se você está no fundo do poço igual a turista, sem compromisso, só a passeio e não aprendeu nada, você pode se preparar que o próximo fundo do poço ele vai ser um pouco mais fundo. Veja, não bastou os irmãos de José jogar ele no fundo do poço, veio uma situação ainda mais grave, depois que ele já tinha confiança lá, né, do Potifar, ele ainda foi tentado outras vezes. Nós seremos tentados a entrar no fundo do poço todos os dias, e se a gente não aprende com isso, a gente pode criar buracos cada vez mais profundos, a partir dos quais pode ser mais difícil para sair. Isso é interessante porque depois de tudo isso acontecer, né, depois do faraó, né, ter tido pesadelos, sonhos, enfim, né, 2 anos depois, nós temos o relato da Bíblia, né, que o copeiro ali esquecido, né, pensou em mencionar José, né? O faraó teve alguns sonhos. Esses sonhos não foram interpretados pelos próprios oficiais do faraó, e aí voltou para quem? José. E José foi lá e revelou, né, o sonho exatamente dos 7 anos de abundância, né? E aí precedendo uma fome extrema que também duraria mais 7 anos. E aí, o que é que José fez? Faraó, seguinte, amigo, nós precisamos planejar, nós precisamos estocar, nós precisamos poupar grãos em preparação, em planejamento à fome prevista. Aí eu te pergunto, o que é que você tem feito com os 7 anos de abundância que você tem tido na sua vida?
sabe o que a gente faz? Torra todo o dinheiro que nós conseguimos acumular nos 7 anos seguintes. Por quê? Porque nós não nos preparamos para o período de escassez. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Muitas pessoas, quando estão trabalhando, elas não levam em consideração o risco de poder estar desempregado. E sabe o que é que acontece? Até os recursos que ele tinha direito, por exemplo, com o FGTS, ele já torrou em empréstimo. E aí, quando ele está no período de escassez, o que é que acontece? Começa a vir as necessidades. Então, se você não entender a história de José como uma estratégia entre sonhar os sonhos de Deus, planejar no momento em que você estiver em seu processo para realizar no momento em que Deus planejou, é muito provável que você esteja sendo, conduzido a um processo de túnel. E isso é interessante porque quando nós estamos falando de lições de Deus, as lições de Deus elas são muito objetivas, mas nós costumamos criar contornos, caminhos mais longos para viver algo além daquilo que Deus nos pede. Então, no sonho, José disse: olha, Faraó, nós precisamos se preparar, nós vamos ter 7 anos de abundância e 7 anos de fome extrema. E nós precisamos estocar. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é que vocês têm feito, com os recursos que vocês têm produzido, com sua renda, com seu salário? Você tem conseguido fazer as reservas necessárias para as eventualidades, para cobrir em caso de perda de renda? Você tem conseguido poupar? Você tem conseguido estabelecer as despesas essenciais e separá-las das não essenciais? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Muitas pessoas, às vezes, porque está tendo uma renda boa, não se incomoda em ter 2, 3 assinaturas de streaming. Tem Netflix, tem Amazon, tem Globoplay, etc. Só que se você calcular isso por 12 meses, você gastou lá mais de 400, 500 reais por cada uma. Esse dinheiro é o equivalente a você jogar ou rasgar o dinheiro. Por quê? Porque você não passou 360 dias no ano assistindo as 3 assinaturas. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos crenças de que isso é abundância. E abundância não tem a ver com consumismo. Nós só conseguimos evitar processo de escassez e saída do fundo desse poço quando nós temos aquilo que Mateus 25, 29 nos ensina, que é o seguinte: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que significa dizer isso? Isso não significa dizer que as pessoas pobres morrerão pobres e as ricas morrerão ricas. É que as pessoas que começam a ter sabedoria para acumular, para guardar, ela consegue multiplicar o que tem. Então, vou dar um exemplo, Se uma pessoa, ao invés de ficar trabalhando 30 anos para pagar o financiamento da casa ou do apartamento que fez para o banco, porque se você não prestou atenção, você vai passar quase 25 anos pagando só juros para o banco, ao invés de pagar o principal todo. Se você, ao invés de fazer isso, começasse a entender que você tem um poder da escolha e que o aluguel por determinado período de tempo não significa você estar em desvantagem, mas você ter um pagamento menor do que aquilo que você estaria pagando no financiamento, essa diferença você está guardando para acumular um valor de entrada ou acumular mais de 60%, 70% da entrada, vai fazer com que você consiga comprar o mesmo bem mais na frente, com o mínimo de esforço e com capacidade de fazer com que aquele bem gere recursos financeiros para vocês.
Isso é importante, por quê? Porque nós não temos, e aí é uma outra premissa que eu queria passar para vocês, nós não temos o espírito de investidor. E o que é investidor? É aquele que investe com a intenção de multiplicar os bens. E aí, como nós não temos essa mentalidade de investidor, o que é que acontece? Até aquilo que a gente não tinha, que foi o bem financiado, porque a propriedade é do banco, a gente só tem a posse, nos é retirado, sabe quando? Quando a gente atrasa 3 parcelinhas. O banco não quer saber da sua situação financeira. Essa passagem de Mateus é uma aula fantástica sobre investimento, né? Se você não faz nada com a riqueza que você tem, né? Que é o seu salário, sabe o que vai acontecer? Nem isso você vai conseguir manter. Se José não fizesse o estoque de grãos, muito provavelmente a família dele morreria de fome, porque ele não teria condição nem de estrategicamente, sabiamente alimentar todo o povo, né? Porque o que mantém ali o faraó no poder também é a capacidade de gerenciar o seu povo, alimentar o seu povo. Nem teria condição para alimentar a família dele e ele não seria governador, porque governar significa ter uma posição de liderança. E aí eu te pergunto, vocês têm assumido posições de liderança, né? Vocês brigam com os recursos que têm? Quem te lidera é o dinheiro ou você lidera o dinheiro, né? Porque muitos aqui já falaram aquela palavrinha mágica, né? Eu não tenho preguiça para trabalhar, não é verdade? Mas vejamos o que diz Provérbios 6, de 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. O que é que essa passagem aqui nos ensina? Veja, você não precisa, não deve ficar se enchendo de trabalho para alimentar um sonho antecipado, mas você deve trabalhar, buscar alternativas, melhorar sua renda para gerar a riqueza. Você muitas vezes se sente ali, vamos dizer assim, preguiçoso para gerar uma renda extra se você não estiver motivado para comprar um bem. Então está tudo invertido. Porque se você não é capaz de pensar que acumular recursos para a visão de futuro é interessante, que só se você financiar algo e por isso você tem que ganhar mais para manter aquilo ali, você está se tornando escravo do dinheiro, escravo do trabalho, né? E aí às vezes a gente tem preguiça do planejar, né? E aqui eu trago essa reflexão dentro de Provérbios 6. A preguiça, a Bíblia diz que a preguiça vai ser o quê? O pecado capital. Pergunta a você, né? Você está sendo preguiçoso em planejar o seu futuro? Em sonhar o sonho de Deus? Porque aparentemente na sua visão ele é demorado, ele não vai acontecer no tempo que você esperava? Ou você está sendo uma pessoa trabalhadora que está planejando, executando, alimentando os seus projetos, investindo nos seus resultados para que no tempo certo você faça o processo da colheita? Uma outra questão é que a gente confunde muito, e está lá em Salmos 112, que é a terceira porta para a gente entrar no fundo do poço: o dinheiro fácil, né? E isso não precisa apenas dizer gerar dinheiro fácil. Eu vou apostar na Mega Sena, eu vou fazer jogos de azar, eu vou fazer uma fezinha aqui. Não é isso não. O crédito é dinheiro fácil, o cheque especial é dinheiro fácil, o cartão de crédito é dinheiro fácil. E sabe o que eles significam? São pistas para te ajudar a entender se você está chegando no fundo do poço. E aí eu faço essa reflexão: faz sentido para você isso que eu acabei de falar? Ou seja,
que as pegadas que você, os rastros que você está deixando, já está te indicando que você está indo para o fundo do poço e só você não percebe? O que é que diz lá Salmo 112, né? Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Isso é interessante porque quando a gente começa a analisar o que nós fazemos, o estrago financeiro que nós fazemos na nossa vida, é impressionante. Porque quando a gente antecipa sonho, a gente não se preocupa em pegar dinheiro emprestado com o banco, tem pessoas que recorrem a agiota, tem pessoas que gastam cartão de crédito, tem pessoas que vão para os jogos de azar. E eu não estou dizendo a você que você está fazendo isso de forma consciente, não. Tem muitas pessoas aqui que têm feridas emocionais e que ela acha que antecipar sonhos é satisfazer o momento dela ali, o desejo dela, e aquilo dá prazer para ela. Só que o que ela não está percebendo é que aquele prazer é um falso prazer, porque por trás dele existe uma ponta do iceberg que está abaixo da profundidade ao nível do mar, que ele não está enxergando, que é o excesso de endividamento, que ele pode se desempregar, que a renda pode diminuir, que o mercado pode ficar ruim, que ele pode deixar de vender, e aquilo vai gerar um conjunto de sofrimentos que ele não coloca na balança. E as pessoas também não colocam na balança que existe famílias, que existe projetos, e que quando você não coloca na balança se as suas decisões comprometem os efeitos às pessoas que estão à sua volta, que afetam, as pessoas que estão à sua volta, que isso vai te fazer escravo do trabalho, que muitas vezes você vai ficar sem conseguir sair do trabalho porque você fica agora com medo porque você fez dívida. Se você não consegue perceber isso, ou se você já percebe e está sentindo esse medo, então você está sendo um escravo do trabalho. A sua capacidade de mudar, a sua capacidade de sair do fundo do poço. Tem pessoas aqui na live que muito provavelmente o seu fundo do poço é o seu trabalho hoje. Porque é lá que ele sente todo tipo de dor, é lá que ele sente todo tipo de medo, é lá que ele se sente escravo, é lá que ele se sente sem saída, porque ele acha que se sair dali ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum, e ele vive a vida inteira naquele poço sem água, de escassez, com medo de dar um passo de fé. E aí a segunda questão que eu queria falar é exatamente que o que falta para a gente começar a pensar a sair do fundo do poço é olhar para cima. Normalmente quando a gente está no poço a gente só olha para baixo, mas o nosso socorro vem de Deus e Ele está acima de nós. E Ele já nos mostrou que a Bíblia é o caminho que tem todas as soluções para que a gente consiga sair do fundo do poço. Se, por exemplo, você é um empreendedor que está no fundo do poço, veja o que diz 1 Tessalonicenses 4,11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Tem pessoas aqui que têm todo o perfil de empreendedor, mas preferem trabalhar com as mãos dos outros. Prefere trabalhar com o escritório que está montado, prefere trabalhar com o ar-condicionado que já está pronto, prefere trabalhar com salário todo quinto dia útil do mês. Por quê? Porque não consegue enxergar que o projeto dele está em trabalhar com as próprias mãos. E não significa dizer que trabalhar com as próprias mãos é trabalhar de forma isolada, ninguém faz nada sozinho. Resta claro, por exemplo, que na Bíblia, muitas situações em que Jesus ensina a capacidade de cada pessoa empreender, seja pescando, seja plantando, seja ajudando pessoas. O que nós temos que entender é quais são os talentos que nós temos medo de usar para sair do fundo do poço. E aí pergunto para vocês, quais são as ferramentas que vocês têm utilizado para sair do fundo do poço em que vocês se encontram? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Coloque no chat aí, por favor, nos comentários, o que significa fundo do poço na sua vida? Participa aí comigo, por favor. A gente já está chegando no final e fiquei curioso em saber o que significa ser fundo do poço para você. Coloca aí para mim, por favor. Coloca aí para mim, por favor. O que significa fundo do poço para você? Fundo do poço é algo que ruim para você? É algo que te deixa numa situação desconfortável?
É algo que te deixa em situação de tristeza porque você se acha injustiçado, estado de espírito pobre. O que significa fundo do poço para você? Veja o que disse Salmos 40, caminhando para o final. O que é que diz Salmos 42? Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que é que o salmista está nos dizendo aqui? Quem é que nos tira da perdição, do atoleiro de lama? É Deus, né? E aí eu te pergunto, vocês têm tentado, né, sair do fundo do poço que se encontra, se essa é a sua situação atual, com as próprias mãos, ou você tem pedido ajuda, né? Todo mundo aqui em algum momento já chegou assim a dizer, poxa, eu estou literalmente, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou ter que usar porque é comum a gente falar, né? Quem aqui já não disse em algum momento, eu estou no fundo do poço? Mas eu queria dizer para vocês nessa noite que você só se encontra nessa situação se você não confiar em Deus. Por quê? Porque Deus nos mostra na Bíblia toda a saída, todo o caminho de fortalecimento de fé, de estratégia, de planejamento, que faz com que a gente tenha a capacidade de evoluir mesmo estando no fundo do poço. E eu não preciso aqui repetir as 3 experiências que eu citei, 2 delas, eu vou citar a terceira agora, que a Bíblia nos ensina para a gente finalizar. A primeira foi José. E José saiu do fundo do poço como, André? Através dos sonhos, né? Os sonhos de José levaram ele até a posição de governador. Vocês têm sonhado o sonho que tanto deseja para a vida de vocês? Ou vocês acham que sonho é para pessoas que não têm o que fazer? Lá em Gênesis 37, 23, 24, mas diz assim, né, o Senhor: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiraram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que ele trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Esse foi o fundo do poço de José, que mudou a história de José. Por quê? Porque o fundo do poço fazia parte para José. E é interessante isso, porque ele foi, né, levado lá para o Egito por conta disso. A Bíblia diz que a vida de José ela foi marcada por sonhos que levaram ele sempre em busca de Deus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é, se for o seu caso nesse momento, né, de estar no fundo do poço, você tem conversado com Deus? Você tem dialogado com Deus a despeito de seu sonho é uma coisa e o que você está vivendo é outra, né? A segunda questão, você já perguntou para Deus se o sonho que você tem sonhado é um sonho de Deus ou é um sonho seu? Se é um sonho individualista ou se é um sonho de coletivo, né? Perfeito, Roberto. Ou seja, fundo do poço é navegar contra a maré, não ter coragem de dar o primeiro passo a mais, não acreditar nem em Deus, em um Deus vivo que mudará completamente. Perfeito, né? Veja que quando a gente está no fundo do poço, a primeira coisa que acontece é as pessoas não acreditarem na gente. Mas olha que coisa interessante. Os irmãos de José não acreditaram no sonho de José. Só que eles não sabiam que o sonho de José era o sonho de Deus. Então quero dizer para vocês aqui nessa noite que os seus sonhos não são sonhos das pessoas que ficam o tempo todo desprestigiando sua vida, que não acreditam em você. São sonhos de Deus. E se são sonhos de Deus, Ele vai te confirmar e vai realizar. Os irmãos de José jogaram ele no fundo do poço, que nesse caso foi uma cisterna sem água, seca, para ali ele morrer. Só que os sonhos de José, eles não estavam no fundo do poço. José olhou para cima. Então eu queria dizer para vocês que o seu sonho está em Deus, não está em seres humanos. Um segundo, e para resumir, primeiro passo para sair do fundo do poço: sonhe os sonhos de Deus. Segundo passo, veja o que nos ensina a história de Jeremias.
Jeremias 38:6. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas nas cisternas, não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Talvez você esteja como Jeremias, atolado por lamas. Mas sabe qual foi a estratégia que tirou Jeremias do fundo do poço? A palavra de Deus. Ele foi lançado no poço seco, assim como José. E era parte de um processo de perseguição. Só que Deus, e Daiane tinha colocado isso aqui, Dai já tinha falado sobre isso, Deus levou um indivíduo chamado Ebed-Meleque, que ajudou Jeremias, e a Bíblia diz, né, lá em Jeremias 38, 7 e 14, né, com agasalho, com comida, intercedendo junto ao rei para tirar ele do poço. Quero dizer para vocês que quando vocês têm um sonho, e esse sonho é de Deus, não importa o fundo do poço que você esteja, Deus vai mover pessoas em sua direção para te tirar desse fundo do poço. E o terceiro ponto, concluindo a nossa live de hoje, é a história de Daniel. Mas antes de fechar com Daniel, o que é que sustentou Jeremias durante o período do processo no fundo do poço? Palavra de Deus. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus é mais forte do que absolutamente tudo. E Jeremias era guiado pela palavra de Deus. Então, se você quer sair do fundo do poço, olhe para cima e veja o guia que Deus está te dando. É o que normalmente a gente não faz. Quando a gente está no fundo do poço, a gente se entrega. E a vida de Jeremias era tão guiada por Deus que ele, né, foi separado para ser um mensageiro de Deus. E veja que interessante, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus viva e Deus tem a palavra de libertação, então para sair do fundo do poço, você já sabe qual é a resposta. Use a palavra de Deus. E terceiro, Daniel. Daniel também foi um exemplo que foi lançado no fundo do poço. Daniel 6,16. Então ordenou o rei que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. Esse foi o poço de Daniel. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Olha o desafio, né, do rei. Deus o livre. E aí Daniel foi jogado dentro de um buraco. Esse buraco era uma cova cheia de leões. Que curiosidade, né? Na cova de leões. E de repente, lá na cova nesse poço fundo, né? Daniel já era odiado por conta de sua fé, né? Os inimigos induziram o rei, né, a proibir o quê? As orações. Então quero dizer para você também, se eu estou dizendo para você que a palavra de Deus é o guia, as orações é a sua caixinha do Instagram para você fazer a pergunta que Deus precisa te responder, para que você use o seu manual de bordo de forma correta. Isso é interessante porque Daniel, ele foi salvo do fundo do poço através da oração. E mesmo que os inimigos de Daniel induziram o rei a proibir orações, Daniel sempre lançou mão das suas orações. Daniel 6,10 fala isso. E foi através da oração, do entendimento que Daniel teve, dos sonhos que o rei, né, estava tendo, que salvou ele. Talvez o que falta para você entender sobre o caminho a ser seguido, interpretar os sonhos que vocês estão tendo, então eu estou falando de forma metafórica, ou seja, as coisas que Deus tem te mostrado e que você não está acreditando porque acha que não é para você, ou até
as coisas que Deus tem usado as outras pessoas para te falar, dizer assim, faça isso, e você não está acreditando, é você reservar um tempinho a partir de hoje para orar e conversar com Deus. Por quê? Porque a oração é uma arma poderosa, que não só vai fortalecer o seu caminho, vai te dar a luz do seu guia, como também vai te ajudar a estreitar a sua relação com o seu caminho. Então eu queria agradecer mais uma vez a nossa conversa de hoje. Quem chegou depois ou quem já estava aguardando, eu peço desculpas porque eu tive um probleminha técnico, então atrasei uns minutos, mas eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Concluo dizendo que Jesus é a saída, então confie em Deus, seja qual for o seu poço. Acredite que esse fundo é um fundo momentâneo, logo em breve você vai estar na superfície, mas principalmente aprenda hoje o que significa o fundo do poço para vocês, para que vocês consigam usar os aprendizados que existem hoje no fundo do poço, para que você possa alcançar o topo, seja qual for a sua área, o seu objetivo, as suas metas e seus sonhos. Uma coisa tenha certeza, 3 palavrinhas para finalizar e para te ajudar a sair do fundo do poço. Sonhe, mas sonhe os sonhos de Deus. 2. Faça uso do seu guia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um alimento vivo, que nos alimenta, nos fortalece e nos orienta. E 3, ore. Sonhe, use a palavra e ore. Eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse momento de dificuldade e vai em direção ao topo que você tanto deseja, que tanto sonha e que certamente vai alcançar, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.